Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Bom dia a todos! Neste quarto episódio vou-vos falar de mudança e o medo que por norma sentimos quando temos grandes alterações na nossa vida. Já ouvimos ou lemos várias vezes que devemos ter força de vontade para mudar, para sair da nossa zona de conforto e lutar por aquilo que queremos. Mas será que é só força de vontade ou falta dela? Ou será que há algo intrínseco em nós que nos faz ter medo da mudança e da incerteza? A ciência por detrás da incerteza. Há milhões de anos, quando estávamos sujeitos a ser atacados por predadores, era, digamos, importante temermos o desconhecido para que nos pudéssemos proteger. Houve um estudo que concluiu que o nosso cérebro prefere resultados negativos a resultados incertos. Este concluiu também que a zona do cérebro que controla essas respostas, o chamado striatum, tenta também calcular a probabilidade do resultado positivo ou negativo, e a resposta sobre o efeito de stress é mais alta quando este considera que a probabilidade é cerca de 50%. Isto é, nós estressamos mais quando o resultado é incerto e não quando o resultado é negativo. É nesta altura que desenvolvemos aquilo que se chama o fight or flight, ou lutar ou fugir, para que, quando nos separamos com situações de perigo, se desencadeassem uma série de reações no nosso corpo para que pudéssemos ou lutar ou fugir de perigo. O striatum basicamente faz com que o nosso coração comece a bater mais rápido, levando mais sangue para os músculos, coração e outros órgãos. Começamos a respirar mais rápido, algumas vias nos pulmões abrem para que haja uma maior entrada de oxigênio. A maioria deste oxigênio é enviada para o cérebro para que possamos estar mais alerta e os nossos sentidos, como audição, cheiro e paladar, tornem-se mais apurados. Ainda no mesmo estudo que falei, uma terceira conclusão foi que as pessoas que estavam mais cientes da possibilidade de incerteza foram também aquelas que conseguiram lidar melhor com a situação. Isto é, as pessoas que, em vez de ignorar que era incerto, mas aceitaram e trabalharam conforme isso, foram os que tiveram melhores resultados. Uma nota que gostaria de aqui fazer é que este post não é para que deixes de lutar por aquilo que queres, antes pelo contrário. Este é um post para que tentes perceber que é normal teres receio e que não estás sozinho. Os nossos genes recearem incerteza deve ser vista apenas como uma pedra no caminho e não como uma parede. E é por isso que temos medo de incerteza. O nosso cérebro prefere certeza. A incerteza gera uma grande resposta de alerta pelo nosso cérebro. É também por isso que nós especulamos. Nós preferimos criar um cenário fictício do que não saber o que fazer. Temos também por norma dificuldade em aceitar que a vida é feita apenas de etapas e aprender a aceitar o fim de cada uma delas e o começo da seguinte. Por exemplo, achar que não gostamos de andar na escola ou na faculdade e depois de acabar a escola ou a faculdade começamos a pensar nos amigos que não vamos ver diariamente, no sentido de liberdade que sentias quando andavas na escola, etc. Tendemos também a ter medo de falhar. Para isso podes rever o post que escrevi sobre como aumentar o self-love e self-compassion, que eu vou deixar o link em baixo, e como estar mais presente e controlar o teu doente mau, onde também falo do tema. Afinal, o que é que podemos tentar fazer para tentar lidar com o medo de mudança? A vida é feita de incertezas. Por mais coisas que tentemos e mesmo consigamos controlar, vai haver situações em que estão fora do nosso alcance. Apesar de muitas vezes a mudança poder acarretar incerteza, pode também trazer crescimento pessoal ou profissional que nos vão fazer ser melhores. Mas então, se vamos sempre ter incerteza na vida, independentemente das nossas escolhas, como podemos lidar com estas situações? Uma pedra no caminho não significa que é uma parede. Quando estás a tentar algo novo, completamente fora da tua zona de controle, é normal falhares. No momento em que o bebê nasce, por exemplo, este não sabe caminhar e não começa a fazê-lo de um momento para o outro. Primeiramente começa por gatinhar, depois caminha com uma ajuda dos pais, de seguida dá os primeiros passos sozinhos e vai caindo e vai tentando novamente. Por exemplo, no verão passado fui de férias com a minha afilhada, que tinha na altura um pouco mais que 14 meses, e estava a começar a tentar pôr-se em pé sozinha. Caminhava com os braços no ar para tentar ganhar equilíbrio e foi a maneira que ela arranjou de tentar melhorar e a caminhar sem cair.
Sempre que ela começava a caminhar mais rápido, eu dizia equilibra-te, mas ela continuava e acabava por cair passado um bocado. Passado 10 minutos estava novamente a pôr-se em pé e a tentar caminhar. E o mesmo cenário repetia-se e ela começava a acelerar e eu repetia a mesma palavra, equilibra-te, e ela continuava e punha os braços no ar para se equilibrar. Isto foi-se repetindo ao longo de toda a semana que estivemos de férias. Já imaginaram o que seria do mundo se todos os bebés deixassem de se tentar levantar para caminhar após a primeira queda? Apesar de não deveres ver a pedra no caminho como uma parede, deves tentar preparar-te para elas. Preparar-te para as pedras servirá para que tentes antecipar, pensar nos vários cenários e as probabilidades de cada um e também o que poderias fazer em cada uma das situações. Permite a ti mesmo teres uma mente aberta para experimentar as coisas novas e dando-te espaço para falhares, aprenderes, praticares e voltares a repetir. Falhar, aprender, praticar. No meu caso, por exemplo, quando estou a tentar escrever uma publicação, mas estou sem inspiração para o fazer, não vou continuar em frente ao computador à espera que esta inspiração apareça. Em vez disto, vou caminhar ou simplesmente levanto-me, estico as pernas e os braços, descanso 5 minutos e depois volto a tentar. Por exemplo, eu neste momento já sei que escrevo melhor de manhã, porque inicialmente tentei escrever de manhã e de tarde por vários dias e fui melhor sucedida de manhã. Por isso é que é tão importante experimentar, não ter medo de experimentar e ir mudando e moldando-te aos poucos para que tentes encontrar aquilo que funciona melhor contigo. É importante aprenderes com estas pedras que te vão aparecendo. Voltando ao exemplo da minha afilhada, ela não começou a pôr os braços no ar e a abrandar quando se apercebia que ia cair de um momento para o outro, ou porque nós lhe dissemos. Simplesmente foi aprendendo após cada queda. Para que possamos evoluir, não estar constantemente a cometer os mesmos erros, precisamos de parar e refletir sobre aquilo que aprendemos com o modo como fizemos da última vez e tentar aplicar essas aprendizagens das próximas vezes que tenhamos que fazer o mesmo. Outro ponto importante é tentares olhar para a mudança não como se olhasses para o cume de uma montanha, mas apenas para a próxima subida. O princípio da regra 80-20, ou o princípio de Pareto, diz-nos que basicamente 80% dos resultados são causados por cerca de 20% das causas. Este conceito é muito usado no contexto de negócios e economia, mas pode também ser aplicado no contexto pessoal. Se definimos um objetivo ou uma mudança que depende de vários fatores e que estamos a uma grande distância dele, é importante definir pequenas metas ou passos que vão contribuir para chegar lá e focarmos naquela que é mais importante, que tem um maior impacto. Assim que divides o grande e distante objetivo em pequenas metas, esta vai ficar mais pequena e mais perto. Isso é, vai se tornar mais alcançável e a mudança não vai parecer tão grande. Voltando ao exemplo dos bebés, quando ensinamos uma criança a falar, não esperamos que ela comece a dizer uma dissertação de um momento para o outro. Vamos repetindo pequenas palavras, depois evoluímos para uma expressão e só depois para uma frase. Isto é aquilo que recomendo para nós também, que é tentar dar baby steps e ver a mudança como apenas a próxima mudança e não a grande mudança do cume da montanha. A vida não é fruto de circunstâncias à tua volta, mas sim fruto das escolhas que tu fazes adaptadas às circunstâncias. Não te foques naquilo que não podes controlar. Todos nós temos circunstâncias de vidas diferentes, sejam os nossos genes, a cidade onde nascemos, o ambiente em que crescemos, a educação que nos foi dada, as pessoas que se cruzaram com a nossa vida, são tudo coisas que não podemos controlar, mas que podemos ir retirando aquilo que mais ou menos gostamos e fazendo as nossas escolhas consoante estas circunstâncias e não apenas viver submisso delas. Vou-vos deixar uma frase de Charles R. Swindoll que diz: Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. A frase diz que a vida é 10% aquilo que te acontece e 90% como reages àquilo que te acontece. Não temas o sucesso. Já alguma vez acharam ou se aperceberam de alguém achar que se determinada pessoa é bem-sucedida é porque teve que passar por cima de alguém ou se associou a alguém que não deveria ou simplesmente que fez algo de mal, ou simplesmente assumir que a pessoa foi bem-sucedida porque teve sorte, desprezando totalmente todo o esforço e dedicação que essa pessoa possa ter feito para chegar onde está. E nem sempre é fácil pensar que caso fôssemos nós os bem-sucedidos, que haveria alguém a pensar mal de nós. O ser humano
quer, por um lado, ser feliz, mas por outro quer também sentir-se aceito. Por exemplo, um humanista e psicólogo chamado Abraham Maslow teorizou que existem várias áreas de necessidade do ser humano e colocou o sentido de amor e ser aceito como uma necessidade que vem primeiro à autorrealização. Outro estudo associou o medo da felicidade a vários fatores, como, por exemplo, a cultura e a religião, e existem algumas culturas e religiões que poderão estar associadas a algum tipo de recriminação com o sucesso, porque assumem, por exemplo, que deve haver um equilíbrio e que se alguém é muito bem sucedido, há outro alguém no extremo oposto. Mas o sucesso e a felicidade não deverá ser vista como uma meta, mas sim como um processo. Devemos associar o sucesso a cada passo até ao cume da montanha e não simplesmente o topo da montanha. Tenta pensar racionalmente nos teus medos. Aplica os passos que falo no post, como estar mais presente e controlar o teu duende mau, sendo o teu duende mau aquela voz interior que te diz que não consegues. E deixo-vos agora também uma frase de Gandhi que diz: Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. Que basicamente, traduzindo, diz que a felicidade é quando aquilo que tu pensas, dizes e aquilo que tu és estão em harmonia. Resumindo um pouco aquilo que falei neste podcast. Primeiramente falei do porquê de todos nós intrinsecamente temos receio da mudança, uns mais que outros, mas que em geral está inerente ao ser humano tentar manter o equilíbrio no corpo, aquilo que chamamos o processo de homeostasis, e no que nos rodeia, uma capacidade que nos permitiu basicamente sobreviver e não sermos comidos por predadores. Falo também do porquê do nosso cérebro preferir inventar um cenário hipotético do que não ter cenário nenhum. A tendência para termos dificuldades e aceitar o término de certos capítulos da vida e termos medo de falhar faz com que também tenhamos o receio de mudar. Por fim, apresento alguns passos que podem usar para que tentem gerir este medo da mudança, que são eles: uma pedra no caminho não significa que é uma parede, mas deverás preparar-te para estas pedras e aprender com elas. Não olhes para o cume da montanha, mas olha para a próxima subida. A vida não é fruto das circunstâncias à tua volta, mas sim fruto das escolhas adaptadas às circunstâncias. Não temas o sucesso e pensa racionalmente nos teus medos. Acabaste de ouvir mais uma publicação do Super-Us. Se achaste interessante, podes colocar um like, podes fazer o download do episódio, podes ainda adicionar às tuas playlists e, por fim, podes partilhar com os teus amigos e familiares nas tuas redes sociais. Muito obrigada por ouvir e espero que tenhas um super dia.